Bom, vamos dar sequência, né, aos nossos estudos. Hoje nós vamos trabalhar no tópico 2, que é regime de capitalização, ou regime de capitalização, e ali, como nós já falamos na aula anterior, que existem dois tipos de regime de capitalização, tá? O regime de capitalização simples, onde a taxa de juros incide sempre sobre o valor inicial, ou o capital, e o regime de capitalização composta, que é quando a taxa de juros incide sempre sobre o montante imediatamente anterior. E nós fizemos aqui nessa tabela, onde nós mostramos, tá? Onde na tabela aqui do juros simples, no exemplo aqui de R$100 o capital, né? A taxa de juros sempre incidiu sobre os R$100, e nos juros compostos, nós vimos, aqui estava até escrito aqui simples, né? Mas na verdade é composto, que é juros compostos. Eu usei a mesma tabela. Quer dizer, ontem apareceu como, no vídeo anterior, estava como simples, mas o certo aqui é composto. E vimos aqui que a taxa de juros ela incide sempre o montante imediatamente anterior, onde o montante aqui está na última tabela, e nessa última tabela ele traz o valor anterior, né? Onde se incide a taxa de juros. Tá? Então, vamos nós. Regimes de capitalização. Ele fala, a sucessiva incorporação dos juros ao capital ao longo dos períodos financeiros denomina-se capitalização. Né? A capitalização ela vai ocorrer sempre quando houver juros sobre o valor num determinado momento. Regime de capitalização simples. Quando os rendimentos são devidos única e exclusivamente sobre o principal ou o capital, ou o valor inicial, que é a mesma coisa, ao longo dos períodos financeiros, a que se refere a taxa de juros. E o regime de capitalização composta, quando, ao fim de cada período de tempo, a que se refere a taxa de juros, os rendimentos são incorporados ao capital anterior e passam, por sua vez, render juros no período seguinte, né? Que é o que nós costumamos ouvir e dizer que é a prática dos juros sobre juros, tá? Quando é dos juros do regime de capitalização composta. Então, vamos ver agora uma por uma delas, né? Regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta. No 2.1, o regime de capitalização simples, ou juros simples. Como forma de simplificação e uniformização de procedimentos no desenvolvimento teórico dos juros simples, será usada a seguinte notação. P é o principal, ou valor presente, ou valor atual, ou seja, o valor do capital no dia de hoje, na data zero. Então, nós vamos usar a denominação P para representar o capital inicial, para representar o valor que deu início a tudo. O I, nós vimos, vai ser a taxa efetiva de juros por período de capitalização, ou seja, a taxa que foi utilizada naquele período da capitalização. O N vai representar o número de períodos de capitalização, ou o prazo. O J vai representar o valor dos juros, como nós vimos. O S, o F ou o M é o montante, valor futuro, ou seja, o valor do capital no final do período N. Estas variáveis aqui, ou essas denominações aqui, elas vão nos acompanhar até o final do curso. Elas vão estar presentes em todos os exemplos, em todos os casos que vermos aí pela frente.
E o que vai acontecendo é que ela vai, vão surgindo outras variáveis para trabalhar com essas aí. E elas vão estar sempre presentes, sempre iniciando todo tipo de estudos. Tá? Então, essa daqui, nós precisamos de ter ela muito bem clara. Por isso que nós fizemos os vídeos anteriores falando da parte teórica e conceitual, que é extremamente importante. Os juros simples incidem unicamente sobre o principal e geram rentabilidade ou custo, que são diretamente proporcionais ao capital e ao prazo de operação. Assim, o valor dos juros no final do primeiro período é dado por PI. No final do segundo período, por 2PI. No final do terceiro período, 3PI. Por que PI? O primeiro aqui é 1, né, que está implícito. P é o principal, ou o valor inicial, vezes a taxa. No segundo período, vai ser 2 vezes o capital, ou o valor inicial, vezes a taxa. O terceiro período, 3 vezes o capital, vezes a taxa, e assim sucessivamente. Tá? O total de juros acumulados no final N será dado, portanto, pela seguinte forma. Então, se nós temos aqui, né, se nós formamos aqui a construção desses juros a partir do valor principal multiplicado pela taxa, e nós vamos ter 1, 2, 3, 4, para nós calcularmos para N períodos, nós vamos usar essa fórmula aqui, J igual a π, onde P é o valor principal, I é a taxa e N é o tempo utilizado. Tá? Então, vamos ao exemplo. Calcular os juros simples referentes a um empréstimo de 8 mil. Então, eu fui lá no banco e peguei um empréstimo de 8 mil. E a taxa é de 3% ao mês. E durante 4 meses. Ou seja, eu peguei esse empréstimo de 8 mil e vou pagar ele ao final de 4 meses. Digamos que eu vou pagar o valor único ao final de 4 meses. Peguei 8 mil, a taxa de juros que eu vou pagar é de 3% ao mês, e o período, no final de 4 meses eu vou lá e pago. Aí que começa o grande segredo quando nós falamos de matemática financeira, é identificar perfeitamente as variáveis. E é aí que, às vezes, cometemos erros e aí erramos uma questão, às vezes, simples, tá? Então, vamos nós aí. O que é Então, vamos ler de novo. Calcular os juros. O que são os juros? É o J. Eu vou até inverter aqui a situação para ficar mais simples. Calcular os juros. E, nesse caso, aqui é juros simples, porque nós estamos falando da capitalização simples, tá? Então, nós estamos falando da capitalização simples. Então, calcular os juros simples é o que eu vou procurar. J ficou estranho, né? De novo. Isso mesmo. Juros. De um empréstimo de 8 mil. 8 mil é o quê? É o meu principal. Então, eu venho aqui, P igual a 8 mil. A taxa de juros de 3% ao mês. Então, a taxa é I, 3% ao mês. Observa uma coisa. Todas as vezes que nós falarmos da taxa, ela terá que ser representada pelo percentual, porque está significando que é 3% de 100, e 100, nesse caso aqui é 8 mil, e depois a unidade de tempo ao qual ela se envolve. Então, sempre tem que ter o valor da taxa, o símbolo de percentual e a unidade de tempo a qual ela está envolvida. Então, 3% ao mês. Continuando aqui, durante 4 meses. N é 4 meses. Então, se eu quero saber os juros, então eu já sei automaticamente que a fórmula dos juros é J igual a π. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi isso, encontrar as variáveis. Nós falamos lá atrás, né, nos vídeos anteriores, que a taxa, nós temos que trabalhar sempre como indicador. Nós temos que trabalhar com a taxa sempre ela dividida por 100, que é o indicador. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer 3% ao mês, ou 3 dividido por 100, que é igual a 0,0
3. Então, sempre eu tenho que fazer isso aqui, ó. Sempre eu tenho que fazer essa conversão, tá? Sempre eu tenho que fazer essa conversão aqui, porque para eu não cometer erros quando eu for aplicar na fórmula. Então, eu tenho aqui que a fórmula J é igual a π. Isso aqui é separação, tá? Então, a fórmula vai ser o quê? 8.000 vezes 0,03, que é o I, vezes 4. Logo, os juros que eu vou pagar é igual a 960. Outro detalhe importante: juros é sempre em valor em unidade monetária. Se é sempre a unidade monetária, tem que vir sempre acompanhada do símbolo que representa o dinheiro, que é o cifrão. Sempre. Tá? Bom, aí nós vamos fazer a outra colocação. Se eu peguei 8.000 e vou pagar 960 de juros, quanto eu vou pagar ao final de 4 meses? Eu vou pagar 8.960. Né? Eu vou pagar 8.960, que é 8.000 mais 960. Duas coisas ali. Então eu já estou dizendo com isso que o montante que eu vou pagar, tá? Que o montante que eu vou pagar, eu vou até escrever aqui, diferente, vai ser igual ao valor que eu peguei de empréstimo mais os juros. Não é isso? Mais os juros. E automaticamente eu vou dizer que o montante que eu vou pagar, vou escrever assim, porque antes, embaixo nós vamos ver ele com mais detalhe, significa que eu vou pagar 8.000 mais 960. Significa que eu vou pagar 8.960 ao final de 4 meses. Beleza? Ok. Então vamos deixar isso aqui marcadinho e vamos continuar. Agora, aqui, então, nós vamos agora montar essa expressão aqui do cálculo, essa expressão aqui do montante, já que nós falamos lá atrás que o montante pode ser representado por S, por F, por M ou VF, né? VF também, que é valor futuro. Ele fala que o montante S, ou F, ou M, ou VF, ao fim de N períodos, resultante da aplicação do capital à taxa I de juros simples, é dado por P mais J, ou seja, o montante é o principal mais os juros. Logo, o que nós estamos deduzindo aqui? Ó? Quando nós substituirmos, nós vamos ver aqui que o montante ele vai ser igual ao P, que é o principal, mais o J. Qual é a fórmula do J? J igual a π. Então, nós vamos ter aqui que o montante é igual a P mais π. Logo, quando eu colocar em evidência o P, eu vou chegar a esta fórmula aqui, do montante. Onde montante é igual a P, 1 mais IN. Tá? Eu coloquei o P aqui em evidência, e deu 1 mais IN. Então, esta passa a ser a nossa fórmula do montante a juros simples. Então, aí sim, nós podemos aplicar o mesmo exemplo de cima, tá? E calcular o montante. Como que nós chegaríamos a ele? Vamos colocar ele aqui embaixo. O montante vai ser igual a P, que é 8.000, vezes a taxa, que é 0,03, vezes 4. Tá? E que vai dar os 8.960. Tá? Então, se nós continuarmos aqui, nós vamos dizer o quê? Que vamos manter 8.000, 1 mais
0,0 vezes 4 dá 0,012, 0,12, não é isso? 0,12. Eu continuo fazendo. Vai ser igual a 8.000 vezes, parênteses, né? 1 mais 0,12 vai ser 1,12. E automaticamente o montante, cadê? Vai ser, opa, desculpa, o montante vai ser igual a cifrão 8.960. O cálculo está certo, é isso aí, beleza? Então aqui nós já temos aqui a fórmula do juros simples e temos a fórmula do montante pela capitalização simples ou montante a juros simples. E aqui ele deu um outro exemplo, né? Determinar o montante ao fim de 5 meses correspondente a uma aplicação no valor de 6.000 à taxa de 4% ao mês do regime de juros simples. Ele simplesmente já colocou aqui. Então, determinar o montante, que é o que eu preciso, né? Que é o que eu preciso, deixa eu botar ele primeiro, para a gente manter o mesmo raciocínio que nós estávamos fazendo ali em cima. Determinar o montante ao fim de 5 meses, aqui só mudou a ordem, né? Ao fim de 5 meses, opa, não, é isso mesmo. Ao fim de 5 meses, que está o N aqui embaixo, correspondente a uma aplicação de 6.000, que é o P, a taxa de 4% ao mês. A mesma coisa que eu tenho que fazer aqui, 4% é o mesmo que 0,04. Ou pego o 4 e divido por 100. 4 de 100. 4%, 4 de 100, né? Que é aquela mesma lógica do raciocínio que nós fazemos. Né? Que é uma coisa básica, mas é importante a gente sempre pensar, sempre pensar nisso. Então, deixa eu até escrever aqui. Ó. 3% é o mesmo que dizer quer dizer 3 de 100. E é igual a 3 dividido por 100. Tá? É isso que nós falamos, por isso que nós fizemos os cálculos. Então, a mesma coisa aqui. Então, a mesma coisa aqui. Então, 0,04, e nós vamos ter na fórmula S, que é o montante, 6.000, abre parênteses, 1 mais 0,04, que é a taxa, vezes 5. Pode inverter aqui, que não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar a taxa primeiro. Eu, às vezes, no automático, eu acabo sempre colocando primeiro o período e depois a taxa. Isso no automático. Não faz diferença nenhuma aqui mudar. Tá? IN, NI, no final vai dar a mesma coisa. E depois tem aquelas formas deduzidas, tá? Mas o que nós precisamos de gravar, de entender perfeitamente a ponto de gravar? A fórmula do juros simples é a fórmula do montante simples. As outras são todas dedutivas. As outras são todas dedutivas, então não é preciso a gente se preocupar com as deduções, mas elas estão apresentadas aqui embaixo, as outras expressões. E fala, expressão para cálculo do valor atual. É a mesma coisa, eu vou pegar essa fórmula, cadê ela? Vou pegar essa fórmula, vai ser o quê? O P vai ser igual ao S dividido por 1 mais N, né? É simplesmente eu pegar essa fórmula e traduzir ela, não tem maiores mistérios. Fazendo o cálculo, a gente já vai fazer isso automaticamente. Deixa eu ver se ele deu o exemplo aqui. Deu. Ele falou, exemplo, qual o valor que se deve aplicar? Então, quando ele está te falando qual o valor que se deve aplicar, o que ele está te perguntando? Ele está te perguntando o principal. Qual o valor que se deve aplicar hoje para se obter um montante de 8.000, aqui ele inverteu, um montante de 8.000, daqui a 6 meses, a uma taxa de 4% ao mês. Então, qual o valor que se deve aplicar? Que é o montante que eu quero, aliás, desculpa,
qual o valor que se deve aplicar, que é o valor, que é o capital ou o valor principal, de R$ 8.000, de um montante de R$ 8.000, durante 6 meses a uma taxa de 4% ao mês. Se eu não fizesse direto, usasse a fórmula principal, vou copiar ela aqui, que fica mais fácil para mim. Como que eu faria? Eu ia colocar aqui 8.000, que é o montante, igual P eu não tenho, que é exatamente o que eu estou procurando, abriu parênteses, o mais 0,04 vezes 6, certo? Eu continuando, eu teria aqui 8.000 igual, abre parênteses, não abre parênteses nenhum, P, abre parênteses, 4 vezes 6, 24, vai ser 1,24. O P vai ser o quê? O P vai ser 8.000, que vem para cá, dividido por deixa eu deixar mais distante, dividido por 1,24, certo? Vai se chegar exatamente a isso aqui. E o valor, 6.451. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, você não deve se preocupar em gravar essas fórmulas, porque vai chegar no final e vai ter mais de 30 fórmulas, e aí você vai gravar todas, é complicado. Então, é preciso usar todas as habilidades que já foram desenvolvidas durante todo o seu período de estudo e lançar a mão da álgebra. Achou aqui o valor de 6.451. E a mesma coisa ele mostra aqui a taxa, né? Como que nós vamos achar a taxa? Nós podemos achar a taxa a partir de duas situações. Ou a partir dos juros, ou a partir dos juros, ou a partir do montante. Porque se eu tenho aqui 8.000, eu tenho aqui 8.000, não, aqui eu poderia calcular o valor dos juros, né, e depois eu continuava o cálculo. Tá? É isso que ele está te dizendo aqui. Mas, às vezes, dá mais trabalho. Às vezes dá mais trabalho. Então, é melhor você trabalhar o quê? Se você tem os juros, você usa a fórmula dos juros. Se você não tem os juros, você usa a fórmula do montante. Essa é a lógica que você tem que trabalhar. Então, fala aqui, expressão para cálculo da taxa do período de aplicação. Fazendo N igual a um período qualquer, na fórmula dos juros, onde tem J igual a PIN, né? J igual a PIN, que é a fórmula dos juros que nós já vimos lá atrás. Então, vamos lá. O I vai ser igual ao quê? O I vai ser igual ao J dividido por PN. Isso se você tentar desenvolver a fórmula, né? Então, vai ser o I vai ser igual a J igual a PI. E se você parte do montante, né? Da fórmula do montante? Cadê ela aqui? Ó? O que eu tenho aqui do I? Como que nós vamos fazer? O I vai ser igual a S, né? S dividido por P. S dividido por... Não. S dividido por P e depois... Não. Tem um aqui que vem para fora. Eu passo para cá. Né? Eu quero I. Então é fácil. Eu pego o P, passo ele para cá. Vai ficar S dividido por P. Vai ficar lá 1 mais IN. Então vai ficar S dividido por P menos 1, que vem para cá, menos, dividido por N. É a fórmula onde nós vamos chegar. Cadê ela? Aqui. Está aqui, ó. Está aqui. Então, você vai decorar essa fórmula? Eu acho que também não é uma boa. Eu acho a boa você pegar a fórmula e fazer a dedução. Né? Então, se você utiliza a dedução que ele deu, no exemplo aqui, um capital de 10.000 foi aplicado a juros simples durante 5 meses.
gerando um montante de 10.750. Determina a taxa de juros do período da aplicação. Então, o que ele quer aqui? O I. É minúsculo, meu filho. Ele quer o I. Tá? É o I. Então, um capital de 10 mil aplicado a juros simples durante 5 meses, gerando um montante de 10.750. Determina a taxa de juros. Mesma coisa. O P é 10 mil, S 7.750. E temos o N. Então, a fórmula vai ser o quê? Da fórmula dada o montante, 10.750 dividido por 1.000, menos 1 dividido por 5. Dividido por 5. Ou nós podemos utilizar, né? Ou nós podemos utilizar a partir da fórmula do montante, que é o que eu acho mais rápido. Aliás, porque mais rápido não, porque na verdade você vai chegar no mesmo lugar, só que você não vai precisar decorar a fórmula. Cadê o exercício? Ele está aqui. Então vamos colocar ele aqui e vamos ver se dá certo. Então nós vamos ter aqui montante 10.750, 10 mil. A taxa é o que eu quero e tem o prazo. Então, eu inverto aqui e boto 5i. 5i. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 10 mil para cá. 10 mil, 10.750 dividido por 10 mil. Isso vai ser igual a quê? 1 mais 5i. O que eu vou fazer depois? Vai ser 10.750. Ele não colocou o valor, mas deve ser 1,075. Deve ser. Vamos botar aqui. 1,75, né? Então, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Estou aqui. Então, ficou 1,075 igual 1 mais 5i. Isso vai ser igual a 1,075 menos 1, passando ele para cá, igual a 5i. Tá? Vai ser 0,075 igual 5i. Aí vai cair lá em cima. Vai cair lá em cima. O i vai ser igual 0,075 dividido por 5. Tem que ficar minúsculo. Vai ser 7,5% ao mês. Beleza? Então, aqui você só acompanha, né? Você só acompanha a lógica da fórmula e sem se preocupar, né? Sem se preocupar em decorar a fórmula. Tá? E aqui, agora ele começa a dar outros exemplos. Determina a taxa mensal de juros da aplicação. 7,5%. Deixa eu ver aqui. Foram. Não, tá, tudo bem, já entendi. Porque aqui ele só pediu a taxa, não foi nem o mês, né? 5 meses, não. 7,5% ao mês.
está errado. Eu já disse aqui que a determina a taxa, um capital de juros durante 5 meses, gerando... Não, isso aqui está errado, essa questão aqui. Tá? Essa questão aqui está errada. Vou até amarelar ela, porque ela falou que determina a taxa mensal de juros de aplicação. Ah, não. Só se ele não considerou que esses dados aqui são dados do exercício anterior, tá? Se ele considerar esses dados aqui como dados do exercício anterior, está errado, porque já foi dito aqui que a taxa de juros é 7,5% ao mês. Ponto final. Agora, vamos supor que ele falou, determina a taxa mensal de juros da aplicação, e essa da aplicação de 7,5%. Aí teria que ser um determinado período. Teria que ser um determinado período. Tá? Não, pode ser. Não, não, tá tudo bem. Determina a taxa mensal de juros da aplicação de 7,5% durante 5 meses. Aí sim. Aí sim. Aí você pode alterar essa questão aí, tá? Pode alterar essa questão. Aí sim, aí nós vamos ver que 7,5% em 5 meses, dividido por 5, dá 1,5% ao mês. Aí sim, aí essa questão, aí ela fica correta. Vou até aumentar o tamanho dessa letra para você gravar ela direitinho. Beleza? Que do jeito que ela está no material, ela está incorreta. Tá incorreta. Ela tá muito incompleta aqui. Não ficou legal, não. Tá bom? Então, só isso aí para você ajustar aí. Depois ele vem um outro assunto que ele chama de juros comerciais e juros exatos. Por que está te falando de juros comerciais ou juros exatos? Porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, e tem mês que tem 28 dias, tem mês que tem 29 dias no mês de fevereiro. Tá certo? O ano tem 365 dias e não 360. Tá? Então, a partir daí, você precisa ter essas duas formas que você precisa de calcular os juros. Os juros exatos e o juro comercial e os juros exatos, tá? Vamos aqui. O que ele fala? Juros comerciais são os juros obtidos quando se considera o ano com 365 dias, que é o ano comercial, e o mês de 30 dias, que é o mês comercial. Juros exatos são os juros obtidos quando se considera o ano com 365 dias ou 366, que é o ano bissexto. E aqui ele coloca um exemplo, né? Um exemplo. Um capital de 15 mil esteve aplicado durante 45 dias a taxa de juros simples de 30%, ao ano. Determinar os juros comerciais e os juros exatos dessa aplicação. Se nós vamos pegar os juros comerciais, vai ser 15 mil vezes 0,30 vezes 45 dividido por 360. Agora, o outro detalhe aqui que nós vamos ver mais para frente. Ele disse o N é igual a 45 dias. Tá certo? E ele quer saber os juros comercial e os juros exatos. No juros comercial, tá? No juro comercial, o N vai ser igual a 30 dias. Vai ser igual a 30 dias. Então, vamos chamar esse N aqui de N dado. Tá? Ou N ou prazo dado. Pronto. N ou prazo dado, 45 dias. Agora, o N esperado. N ou prazo esperado, que são 30 dias. Tá? Que são 30 dias. O que nós precisamos fazer aqui? Então, o N que nós vamos utilizar
para calcular, vai ser 45 dividido por 30, é o comercial. Vai dar 1,5% ao mês, que é uma forma da gente... 1,5 mês, né? Que é uma forma da gente resolver. Mas como ele está levando ele para o ano em dias, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer diferente. Nós temos que dividir ele por... Cadê? Nós temos que dividir por 360. Aqui deu 1,5, né? 1,5 de M, não é isso? 1,5 mês. 45 dividido por 30, já que o mês tem 30 dias, deu 1,5 mês. Então, se ele é 1,5 mês, nós vamos usar ele aqui embaixo na fórmula, que foi exatamente o que nós encontramos aqui. Ó. Juros, 15 mil. Exemplo, um capital de 15 mil esteve aplicado durante 45 dias a taxa de juros simples de 30% ao ano, determinados os juros comerciais e os juros exatos. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, no juro comercial, 15 mil vezes 0,30, que é a taxa, tá? Mesma coisa que nós temos que fazer aqui. O I é igual a 30% ao ano, ou 0,30. Ou 0,30. Então, agora nós podemos aplicar. Ó, vou até marcar ele aqui. Ó. 15 mil vezes 0,30 vezes 45,60. Ou seja, 45 dias e o ano comercial 360. Ou nós podemos, como preparamos ali em cima, eu posso fazer assim também. J é igual a 15 mil vezes 0,30 vezes 1,5. É 1,5 mês. Provavelmente vai dar a mesma resposta. Ah, não. Não deu, não. Não deu, não, porque ele continuou trabalhando com 360. Sendo assim, por esse... Aqui eu traria isso para mês. Deixa eu fazer esse cálculo aqui, peraí. 15 mil... vezes 0,30 vezes 1,5. Não, não. O raciocínio aqui ficou errado. Eu quis levar ele para mês, mas não é. Ele quer mesmo em dias, então não vamos contrariar ele. Cadê? Então não vamos contrariar, não. Vamos deixar só essa taxa, beleza? Vamos deixar só a taxa. Não vamos contrariar, que ele quer em ano. Vamos deixar desse jeito mesmo. Vamos deixar desse jeito mesmo. Tá, aqui não precisa nem de eu dividir, porque só vai me dar trabalho aqui para fazer o cálculo. Tá? Mas é isso mesmo que ele quer. Fica só esses dados de cima, né? Esses dados de cima, que ele não colocou, 45 dividido por 360, porque ele quer ele comercial. Ele quer ele comercial. A taxa aí, que é 30%, né? Então, deu 15 mil, ponto 30, 45 dividido por 360, vai dar 562,50. 552,50. Se nós vamos trabalhar com juros exatos, só vai mudar aqui, ó, que o ano é 365 dias. Tá? Então, aqui a gente só muda. Deixa eu fazer a mesma coisa embaixo.
365. E aí deu 554. O que acontece? Nos juros, nos juros exatos, ele deu um valor menor do que dos juros comercial. Bom, feito isso, então isso aqui nós já vamos levando em mente, né? Porque nós vamos precisar mais lá na frente. Quando nós falamos de juros comercial, nós utilizamos 360 dias no ano ou 30 dias por mês. Quando nós utilizamos o ano exato, nós vamos usar 365 dias, e aí fica mais complicado, aí fica mais trabalhoso, né? E raramente nós vamos usar, trazendo ele para mês. E foi exatamente por isso aí que ele fez todo ele, considerando aquele no comercial, tá? Bom, aqui embaixo tem exercícios, né? Tem exercícios para vocês resolverem, ele aqui para vocês ele não está resolvido, para vocês resolverem. Eu acho que ele tem o gabarito, ó, todos, não tem o gabarito, eu só vou, só vocês aplicarem as fórmulas em cima e vão chegar aí sem dificuldade nenhuma, não tem nenhum problema aí, nenhum exercício aí com maiores dificuldades, né? Mas aí vocês precisam fazer todos eles. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui e vou só deixar ele, porque aí vocês podem conferir. Vamos com calma, o exercício número 1, tá ele aqui, o 2, o 3, aí vocês param a gravação e conferem. O 8, né? 4 e 5. 4 e 5. 6 e 7. E pronto. E depois tem os exercícios propostos, tá? Então, esses aqui, eles estão aqui, resolvidos, você trabalha eles, e depois vocês partem aqui por os propostos, que eles têm as respostas, tem os gabaritos, né? E pelos gabaritos, aí você chega até eles. São vários aqui, eu tenho 23 exercícios aqui. Ou seja, se vocês fizerem, né? Se vocês fizerem todos esses exercícios aqui com calma, não há dificuldade nenhuma de você levar. Esse aqui, por exemplo, que é direto, ó, ele quer saber o principal. Que capital deverá ser aplicado? Então, se ele está te pedindo o capital, ele tem que ter um montante. Tá? Ele tem que ter um montante. Ou então os juros. Ou então ele pode te dar apenas os juros, e pelos juros você acha também o capital. Mas nesse caso aqui, ele te deu o montante. Ele te deu o montante. Aqui, taxa mensal de juros. Então, aqui ele está te pedindo assim para você calcular o quê? A taxa de juros. Você só observa, não, o prazo, né? Às vezes ele está quebrado, ó, mas é por isso que nós fizemos o exercício ali anterior. E quando ele não fala se é juros exatos ou comercial, é comercial. Sempre vai ser assim, beleza? O outro aqui, ele fala durante quanto tempo, ele quer saber o N, tá? Ele quer saber o N, e mesma coisa, né? Mesma coisa, você aplica a fórmula, né? Ele te deu o montante, a gente te deu o principal, te deu o montante, te deu o prazo. E ele quer saber o N. O importante aqui é outra coisa para você observar, né? Quando você encontra aqui o montante, você encontrou um valor quebrado, aí você traduz ele para mês, né? De acordo com o que foi dado, ou com o menor. Vamos ver esse exemplo aqui, então. Durante quanto tempo o capital de 28 mil deve ser empregado a juros simples, a taxa de 54% ao ano, para produzir o montante de 38.880? Então, nós temos o principal, temos o montante. 28 mil, você chegou a 38 mil. A taxa foi de 54% ao ano. Ele quer saber qual foi o prazo. A fórmula que nós vamos usar é a fórmula do montante a juros simples. Por quê? Eu tenho o montante, tenho o principal, tenho a taxa.
Eu posso calcular pelos juros? Posso. Basta diminuir aqui 38 por 8 mil e uso a fórmula dos juros. Posso também fazer isso. Mas vamos usar a fórmula do montante. Então, aqui ele fez o cálculo, 38 mil, 28 mil, 1 mais 0,54. E aqui ele continuou. Aqui está só o contrário, né? Porque ele ficou... Porque aqui ele vem de uma montagem, óbvio, né? Então, ficou aqui 38 mil dividido por 28 mil, vai calculando, e ele vai chegar a N é igual a 0,54, 38 mais 1, 0,54. Beleza? Terminou aqui. Aqui ele continuou. 38 dividido por 28 deu 1,36, mais 1 mais 0,54. Aqui é separação. Então, ficou 1,36 igual a 1 mais 0,54 N. Como é que eu vou achar? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero N, né? Então, foi 0,54 N, eu passei o 1 para o lado de cá. Passei o 1 para o lado de cá. Então, ele ficou 1 menos, né? Aqui ele ficou, deixa eu abrir aqui mais um aqui. Ele ficou aqui 1 menos 0,1 ponto, 1,36 menos 1 igual a 0,54 N. É aquela operação ali, ó. Então, deixa eu tirar essa daqui, que vai ficar mais fácil. Então, ficou 1,36 menos 0,54 N. Então, ficou 0,36. Agora, acho que dá aqui. 0,36 igual... Se você fizer direto, para você... Se você fizer direto aí, vai ficar do jeito que está aqui, né? Porque aqui é tudo montagem. No computador aqui a coisa é mais complicada. Aqui não tem esse menos, que é 1,36 menos 1. O N vai ser igual a quê? N igual 0,36 dividido por 0,54. Isso? E vai me dar... Esse N é minúsculo, que vai me dar... O N vai ser igual... 0,6666 de ano. Por quê? Porque a taxa foi dada em ano. Então, ficou 0,666 de anos. Existe 0,66 de anos? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir ele para mês. Eu vou achar 0,066 vezes 12, que vai dar igual a 8, que vai dar igual a 8, que significa que N é igual a 8 meses. Então, eu achei aqui 8 meses. Isso aqui eu fiz só porque teve essa conversão aqui também. Isso aqui é importante você fazer com bastante cuidado. Daqui de cima eu cálculo direto da taxa, sem problema. Então, esse daqui é bom se trabalhar com bastante cuidado, porque é muito comum você pegar exercício com esse prazo quebrado, assim. E aí você tem que converter ele para certo. E tem casos que você tem que converter para mês, para dias e etc. Tá? Vamos ver esse daqui. Um título cujo valor de resgate daqui a 3 meses é 8 mil. O valor vai resgatar 8 mil. Foi adquirido hoje por um fundo pelo valor de R$ 7.561,44.
Qual é a taxa de rendimento do papel do período? Presta atenção. Um título cujo valor de resgate daqui a 3 meses no futuro, eu vou resgatar ele por 8. Só que alguém chegou perto de mim e resolveu comprar esse título de valor de 8 mil e me pagou quanto? 7.561. Essa é uma operação de desconto. Então, 7.561 é o valor de hoje. E o valor futuro, se eu deixar ele lá, eu resgato 8 mil. Então, montante 8 mil, valor presente 7.561, N aqui 3 meses. Né? E aí ele começa, e aí ele vai para a aplicação. Ele quer saber qual é a taxa. É a mesma coisa que você vai fazer na fórmula do montante, usando a fórmula do montante a juros simples. Né? Você vai chegar a 5,8%. Ele te deu aqui o trimestre, né? Quando você chega nessa resposta aqui, ó, é 5,8% ao trimestre, que foi em 3 meses. Né? Se você quiser trazer ele para mês também, você converte ele para mês. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é direto. Esse aqui é direto, ele quer saber os juros. Ele te deu o valor, no período, quantos dias, o N, que deu 27 dias, e o resgate aqui, 1997. Vamos ler ele. Um capital de 50 mil. Um capital de 50 mil foi aplicado a taxa de 54% ao ano, no regime de capitalização simples, pelo prazo de 27 dias. Tal ano, 27 dias. Determinar o valor de juros exatos dessa operação. 27 dias, então 50 mil, juros igual a PIN. Então, deu aqui, juros igual a PIN, vamos separar aqui. Então, deu 50 mil, tá? 50 mil vezes 0,54, 0,54, é, 0,54, deixa eu ver aqui, vezes 54, vezes 27 dividido por 360. Ele quer exato, ele quer exato, exatos, o que nós vimos aqui? Cadê ele? Exatos são 365 dias. Né? Provavelmente ele, cadê o exercício? Provavelmente ele usou aqui 365, tá? 365. Então ficou, ele quer saber qual os juros do período, é simplesmente você usar a fórmula J igual a PIN, 50 mil vezes 54, 27 vezes 365, que você poderia fazer aqui em cima também, né? 27 dividido por 365, igual, e colocar o valor e levar lá para baixo. Poderia fazer isso também. Às vezes eu prefiro fazer isso aqui em cima, fazer essa conversão aqui em cima e colocar dividido aqui para não cometer erro. Tá? Aqui ele deu outro, pediu juros exatos e pediu juros comerciais. Então, na letra A, juros exatos, onde ele usou 365, ficou 10 mil vezes 0,30 vezes 365. Vezes, são 45 dias? 45 dividido por 365. 45 está aqui embaixo. 45 dividido por 365. Se o cálculo estiver correto, os juros 369,86. Então, o J
O J aqui vai ser 10 mil vezes ponto 30 vezes 45 dividido por 365, na letra A. E na letra B, vai ser 10 mil vezes ponto 30 vezes 45 dividido por 360, que vai dar 375, 375 unidades monetárias, tá? Então, eles aqui estão certinhos, é só você se divertir com eles. Não se preocupe com essas arrumações que vocês vão ver aqui, porque esses símbolos aqui pelo meio, porque esse aqui é o que menos, é o que menos importa, porque esse aqui veio de computador, e como ele veio de computador do jeito que ele estava lá, ele não vem certinho. O importante é você chegar ao resultado. Você chegou ao resultado, tá tudo, você está tudo certo. E depois nós vamos para o regime de capitalização composta, ou juros compostos. O que vai mudar? O que vai mudar é que é juros sobre juros. Então, automaticamente, a fórmula vai mudar. Né? A fórmula vai mudar. E se nós tínhamos o montante lá atrás, né? Com S igual a S é igual a P1 mais IN, na capitalização composta, ou nos juros compostos, nós vamos ter o S, que é o montante, igual a P, 1 mais I elevado a N. É a única coisa que vai mudar. 1 mais U elevado a N. Tá? E é aí que está o grande segredo, né? Que você tem que prestar atenção. Ou seja, se ele é juros compostos, é exponencial. Se ele é juros simples, ele vai simplesmente multiplicar a taxa pelo prazo. E o outro detalhe que eu não falei, esse 1 mais I, N aqui, e o 1 mais IN lá em cima, é o chamado fator de capitalização. É o chamado fator de capitalização ou o FPS. Tá? Fator de capitalização do capital. Ele é dado por essa expressão aqui, 1 mais I elevado a N para juros compostos, e 1 mais I, N, aqui em cima nos juros simples. Cadê a fórmula? Aqui, ela aqui. Então, vai ser o fator de acumulação de capital 1 mais IN. Por que ele é o fator de acumulação? Por aqui, ó. Ele vai ser acrescido ao P. Por isso que ele é o fator de acumulação do capital. E aí, então, o que nós vamos encontrar aqui nos juros compostos é a única mudança na fórmula. A lógica é a mesma de tudo que nós vimos lá atrás. Então, vemos aqui o exercício. O investidor aplicou 50 mil por 8 meses, a taxa de 6% ao mês, no regime de juros compostos. Calcular o montante. A mesma coisa. Quanto eu apliquei? 5 mil. Qual a taxa? I. Qual o prazo? 8 meses. E eu quero saber o montante. Mesma coisa, mesma lógica. E eu vou aplicar a fórmula do montante. Deixa eu copiar ela aqui, que fica mais fácil para mim. Tá? Eu vou trazer aqui para a fórmula do montante. Qual é a fórmula do montante? 1 mais I elevado a N. Né? 1 mais I elevado a N. Então, como que eu vou aplicar ele aqui? Vai ser 50 mil igual 50 mil? Não, eu quero saber o montante. Então, não é esse aqui. Deixa eu copiar ela de novo aqui embaixo, que vai ficar do tamanho certinho. Vem para cá. Quer saber o montante? Então, 50 mil. 1 mais I, a taxa é quanto? 0,06. E o prazo, 8. 8.
fazendo o cálculo certo, nós vamos achar 79.692. Somente isso. Só muda isso. É só a forma de calcular. Quanto se deve, o 2, quanto se deve investir, né? Mesma coisa aqui, deixa eu aumentar o tamanho deles para vocês verem, que depois o resto é só. Você aplica aí, você aumentar o tamanho da letra também. Quanto se deve investir hoje para produzir 820.580? Eu quero investir um valor hoje, que é o capital, para obter 820 mil, que é o montante, em 2 anos. No regime de capitalização composta, a taxa de 5,5% ao mês. A taxa é 5,5%. Então, aqui, o que eu tenho que observar? A taxa e o prazo, ela tem que estar sempre na mesma unidade de tempo. Vocês observaram o que nós fizemos no exercício anterior, no juros simples, nós tivemos que de passar o N, né, de prazo para... Nós tivemos que fazer a conversão do prazo para ano. Aqui é a mesma coisa que nós temos que fazer quando o prazo e a taxa elas estão diferentes. Nós temos que converter para a mesma unidade de tempo. Então, se a taxa está em mês, o prazo também terá que estar em mês. Então, 5,5% ao mês, a taxa, o prazo é de 2 anos, eu tenho que converter ele para 24 meses. Ou então, eu vou ter que pegar a taxa e converter ela para ano. Só que para eu converter a taxa para ano, não é simplesmente eu pegar 5,5 e dividir por 12. Se ela é a juros simples, é uma coisa, se é a juros compostos, eu tenho que calcular de outra forma. Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho a taxa do jeito que está e faço a conversão do prazo. Essa é uma coisa que nós podemos convencionar. Mantemos a taxa na mesma unidade de tempo que foi apresentado, e convertemos o prazo para o que nós queremos, tá? E aí é a mesma coisa. Nós vamos pegar a mesma fórmula e usar aqui embaixo. Tá? Ela tá até aqui, tá aqui, ó. P é igual a S1 mais I elevado a N. É porque esse N aqui simplesmente ele fugiu também, como eu te falei, ele veio de lá para cá, do computador para cá, então ele foge. Ele não mantém, né? Mas não tem problema nenhum. A regra é essa daí, ó. Esse sinal aqui, 24, significa que o 24 está aqui no lugar do N. Tá? Então, você calculou, elevou e achou quanto? 227.019,20, que foi o valor, né? O valor que foi aplicado. Você aplicou 227.019,20 em 24, em 2 anos, a uma taxa de 5,5% ao ano, e resgatou 820.580. Tá? Agora, a mesma coisa, podemos achar a taxa. Você recebe uma proposta para investir hoje a importância de 300 mil, para receber 440.798 ao fim de 5 meses. Qual a taxa de rentabilidade mensal? Então, nós temos aqui, ele está te pedindo a taxa mensal e foi dado em 5 meses. Então, até aí está tudo direitinho. Tá? Vamos levantar isso aqui, o N. Então, o que nós vamos fazer? 440 é o montante, 300 é o principal, eu quero a taxa e o prazo que ele vai ficar. Vou subir ele aqui para você ver direitinho. Elevado a 5. Bom, fazendo tudo isso, o que você tem que fazer? Traz o 300 para cá, né? Traz o 300 para dividir o 400, dividido por 42, dividido por 300 mil.
igual, e ele aqui que é mais fácil. Um mais i elevado a n. Quando eu dividir aqui, acho que deu isso aqui, ó. Quando eu dividi aqui, deu 1,469328. Tá? É igual aí eu repito aqui embaixo. Mais i elevado a 5. O que vai acontecer agora? Raiz, né? Aí eu vou ter a raiz aqui. Como é que na calculadora você acha a raiz? Ou, droga, isso aqui tá sempre... Ou eu posso elevar aqui a 1 dividido por 5, né? Dá a mesma coisa, não dá? Se eu fizer isso aí, eu vou... um mais i. Igual a 1 mais i. Fazendo a raiz de lá... 1 mais i, não. Ficou... Fazendo a divisão toda, eu vou achar igual a i igual a 8% ao mês. Beleza? Então aqui você usa a raiz, né? Ou fazendo isso aqui é a mesma coisa, né? 1 dividido por 5 vai dar a mesma coisa. Espero que dê. Beleza? Feito isso, então, aqui temos o exercício com a taxa. E aqui embaixo temos um outro exercício onde ele pede o prazo. Aqui já muda, né? Aqui nós vamos precisar de logaritmo. Então, determinar o prazo, N, de uma aplicação de 50 mil no regime de capitalização composta, a taxa de 7% ao mês, cujo resgate foi 65 mil. Então, eu apliquei 50, recebi 65, a taxa de 7% ao mês. Eu quero saber qual é o prazo. Tá? Eu quero saber qual é o prazo. Aqui, eu preciso aqui eu vou precisar do logaritmo. Aqui eu vou precisar do logaritmo. Como que eu vou... Cadê eu? Utilizando a fórmula. Não, ela já quebrou. Cadê ela? Aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Você vê que eu estou fazendo aqui, bastante rústico, mas é exatamente para você ver, para você acompanhar, onde eu estou, para você acompanhar passo a passo o que nós estamos fazendo, para ir ficando os conceitos. Depois o resto é fácil. Então a fórmula é essa daqui. E como que eu vou deduzir o logaritmo? A fórmula vai chegar nessa daqui, ó, que é o logaritmo na base 10. O n, né, vai chegar nisso aqui, ó, que é o logaritmo na base 10. Por quê? Eu peguei o p, passei para cá dividindo, ficou 1 mais i elevado a n. Tá? Então vai ficar de um lado. Né? Vai ficar de um lado. Vai ficar de um lado. S dividido por P igual 1 mais i elevado a n. 1 mais i elevado a n. Ficou desse jeito aqui. Certo? Como que eu vou sair desta? Para achar o n? Não tem outra forma. Aí eu tenho que chegar nessa fórmula aqui do logaritmo. Ou você pode usar o logaritmo na base 10, ou você pode usar o logaritmo neperiano. Tanto faz. Eles vão chegar ao mesmo resultado. Só um detalhe, né, que eu sei que vocês não vão esquecer,
Mas você tem que tomar cuidado na montagem aqui, porque às vezes a gente acaba descuidando. Como é que eu tenho que fazer? Montante, 65.539 dividido por 80, dividido por 50 mil, tá? E a parte de cima, e a parte de baixo, 1 mais I, 0,7. Tá? 0,7. Aí, eu vou achar, aí eu vou achar, em cima deu 1,07. Então, 1,07, embaixo. Aqui, quando eu divido em cima, vai dar. Não se preocupa aqui com a cor, não, tá? Isso aqui é porque eu estou copiando e colando, aí automaticamente ele está indo na cor dele, mas isso aí não se preocupa, não. Vou botar preto aqui para não criar dúvida. Então, agora sim, eu tenho que achar o logaritmo de 1,31076 e o logaritmo de 1,07, que é o que eu vou achar um determinado resultado, né? Eu vou achar um determinado resultado, que deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que eu não sei qual deles aqui. 1,3110. Não sei, 1,3110 é o de cima. 1,3110 é o de cima. Provavelmente a resposta que eles acharam deve ser essa daqui, ó. Não, aqui. Ah, não, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá quebrado aqui. Então, ele deu aqui. O N vai ser igual a 1 ponto. O N vai ser igual a minúsculo, minúsculo, igual a 1 ponto alguma coisa, 0,11. Cadê ele? Dividido por, que é a resposta que é o resultado dos logaritmos. Então, vamos manter aqui, pretinho também, para não dar erro, e N igual a, qual foi a resposta? Cadê a resposta? Aqui em cima, 4 meses. 4 meses. Beleza? A única coisa aqui é que ele é um pouco mais trabalhoso, porque quando você vai calcular o prazo, né, o N, a juros compostos, você precisa de logaritmo. Bom, se alguém tiver uma outra forma de resolver isso, me mostra, porque, sinceramente, eu sempre usei essa daqui, essa forma. Tá? Aqui não está invertido, não. Pode estar invertido, mas tem que dar 4 meses. Tá? Se tiver invertido, vocês acertam aqui. Porque eu não fiz esse cálculo, eu simplesmente estou tentando pegar por esses resultados aqui. Então, eu estou indo mais por dedução, por lógica. Tá? Aí vocês analisam, mas deve ser sim, porque deu 4, porque significa que o 11 é maior. Mas se tiver invertido, só inverte, mas a resposta é N. Então, veja você, nós tivemos aqui um exercício onde você calculou o montante, um exercício onde você calculou o principal, um exercício onde você calculou a taxa, e o outro exercício onde você calculou o prazo, que é o N. Tá? Ou seja, na fórmula, nós usamos todas as variáveis da fórmula. Todas, aqui, ó,
todas as variáveis dessa forma, nós usamos ela para calcular da capitalização composta ou nos juros compostos, tá? E aí embaixo, né? E depois ele vai colocar outros exercícios embaixo, né, outros exercícios embaixo também, e aí todos eles têm o gabarito, ó, exercícios propostos. Todos eles têm o gabarito. Não deixe de fazer, tá? Não deixe de se divertir neles aqui, porque é importante que você vai levando esses conceitos levando isso bem arrumadinho na cabeça, tá bom? Não deixa de fazer, não. E aqui vocês aproveitam também ver aqui, ó, aplicações com períodos fracionários. Não é simplesmente que você vai ter, tipo assim, 2 meses e 3 dias, 5 meses e 8 dias, e coisas desse jeito, né? Não tem nada que seja trabalhoso, tá? Então, só vocês fazerem aqui e façam esses exercícios todos. Deixa eu aumentar também aqui o tamanho aqui da letra, para você dar uma olhada, tá ele aqui. Ele é resolvido, para vocês divertirem, volta a falar. Isso aqui são separações, porque esse aqui é cálculo que veio aliás, ele veio do computador, então automaticamente ele tem a linguagem dele, ele não vem certinho. O que você precisa fazer é fazer o cálculo e ver o quê? Chegou na resposta, está tudo certo. Não chegou na resposta, faça de novo, beleza? E aí, no próximo vídeo, nós vamos dar uma passada aqui estudo das taxas, né? Que nós falamos que as taxas, elas variam, né? Elas variam e variam de acordo com o tempo, tem a taxa efetiva, a taxa real, e isso aí também precisa de ficar bem claro, tá? Então, no próximo encontro, nós vamos ver sobre esse assunto aqui, tá? Estudo das taxas. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Aproveitem bastante esses exercícios, divirtam-se com ele, faça a mente trabalhar e nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!